Olha, eu não vou nem entrar no mérito do placar do jogo, tá? Mas esse resultado não poderia ser mais justo. Criciúma vence o Vila por 1 a 0, ficou até barato, um jogo onde o Criciúma teve chances perdidas, defesaças do goleiro adversário, pênalti perdido e muito mais. E mesmo assim, conseguiu a vitória, mais do que merecida, diga-se de passagem. Enquanto isso, o Vila amarga mais uma derrota e vai deixando o Z4 se afastar. E a situação vai ficando complicada para quem sonha com acesso. Vamos falar tudo que rolou nesse jogo, vou passar todos os lances polêmicos, tudo que aconteceu na partida, vou trazer pra você a minha análise tanto pra você, torcedor do Criciúma, quanto pra você, torcedor do Vila, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão vendo mais um escanteio do Criciúma. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Quero fazer também um pedido especial, para que você possa me ajudar com o engajamento e o fortalecimento do canal, clicando no botão hypar que aparece aqui na descrição do vídeo. É só você arrastar para o lado ou clicar no like. Se você fizer dessas duas coisas, o botão hypar fica disponível. E quando você clica lá, você ajuda demais o canal, porque esse botão aumenta o engajamento, aumenta a divulgação do vídeo e do canal, traz mais torcedores pra cá e aí gera um fortalecimento do trabalho, a gente consegue trazer mais vídeos pra você. E além disso, eu peço que você se torne membro do canal, entre para o Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce na internet, com o menor membro do YouTube, é a partir de apenas R$ 1,99, só isso, e você já tem todos os benefícios do Gader Futebol Clube, grupo de membros no WhatsApp, notícias 24 horas por dia, relatório de jogos do dia pra você acompanhar os jogos que vão estar rolando e sendo transmitidos na TV, tem conteúdos exclusivos, antecipados, membros especializados em futebol para conversar com você, comentaristas do YouTube como eu, estamos todos por lá. Tudo isso é a partir de R$ 1,99 e você ainda me ajuda a continuar esse trabalho. Beleza? Então, sem mais delongas, as escalações estão aqui na tela. E olha, pro torcedor do Tigre catarinense, o começo do ano não foi exatamente muito bom não. Caiu nas quartas de final pro Joinville, né, uma eliminação nos pênaltis. Na Copa do Brasil, bem recentemente, começou nessa última fase que ele participou, ganhando o seu primeiro jogo em casa diante do Bragantino, time de Série A. Só que aí no jogo de volta lá em Bragança Paulista, levou uma sonora goleada de 6 a 0. Um resultado assim que realmente desanimaria muito o torcedor do Tigre catarinense. E depois disso ainda teve uma derrota, né, na Série B. Só que na rodada anterior, o Criciúma conseguiu uma belíssima vitória de 1 a 0, uma vitória excelente em cima do Paysandu, lanterna, né, da competição. E aí chega pra esse jogo com um pouco mais de confiança, porque ia enfrentar o Vila, que é um time que conhecidamente fora de casa não joga bem. E chegando pra esse jogo, com o Eduardo Batista sendo treinando o Criciúma, no clássico 3-5-2 que ele gosta de usar. Usando o meio de campo bem tumultuado, ali bem cheio de volantes, né? Apenas com o Gui Lobo, eu não sei se vocês falam Gui Lobo ou Gui Lobo, não sei. Mas enfim, apenas esse jogador como meia clássico, né, meia de armação. Os demais eram volantes e laterais, incluindo bons laterais como o Marcinho, ex-Atlético Goianiense, e o Marcelo Hermes, que eu gosto bastante, acho um lateral muito técnico, né, um lateral de bom trabalho ofensivo, bom recuo defensivo, gosto bastante desse jogador. Na frente apenas o Nicolas estreando, né, pelo Criciúma, e também o Diego Gonçalves. Recebendo o Vila, que, né, vem de um momento bem ruim, uma derrota em casa para o Novo Horizontino, uma derrota bem questionável, com expulsões inconsequentes, enfim, resultado péssimo, né, em casa, e vendo o seu rival, líder da competição, isolado. O Vila que começou muito bem a Série B e que começou até mesmo muito bem o ano, né, sendo campeão do seu campeonato estadual. Porém, na Série B, que é o mais importante, o Vila vem dando seus capengadas, né? E aí chega pra esse jogo, mais um jogo fora de casa, trazendo a estreia do André Luiz, jogador que começou agora, né, vestir a camisa do Vila e que joga nesse time do Rafael Lacerda praticamente como um ponta, né? O Vila jogando num 4-3-3, trazendo o Poveda, o André Luiz e o Labandeira à frente. No meio, o armador do time é o Jean Mota. E assim,
Começa esse duelo de tigres e num primeiro momento, nos primeiros minutos do jogo, vamos colocar pelo menos, pra ser bem justo, até uns 25 minutos do primeiro tempo, o Villa estava jogando bem. O Villa não estava nem parecendo aquele Villa que joga fora de casa recuado, que dá a bola para o adversário, não. O Villa conseguia imprimir um certo ritmo, conseguia chegar pelas pontas, tinha espaços, o Criciúma parecia um pouco nervoso, até meio bagunçado na marcação, mas tinha um detalhe. O Criciúma não mantém posição fixa sendo treinado pelo Eduardo Batista. Eu vi muitas vezes, por exemplo, o Zé Gabriel, até mesmo o Marcelo Hermes, o Marcinho, voltando para compor a linha de 3 zagueiros. Havia uma variação bem grande de posicionamento entre os jogadores, mas no começo isso parecia estar mais bagunçado do que treinado. E aí o Villa conseguia até chegar com uma certa facilidade. Teve umas chegadas perigosas, teve uma finalização do Jean Mota que inclusive pegou na trave ali, né, praticamente na forquilha entre a trave e o travessão. E o Villa parecia bem, o time tava legal, bem posicionado em campo, o André Luiz bastante participativo, o Poveda sempre ali participando também das jogadas ofensivas, o Jean Mota trabalhando na bola legal. Pra quem viu os primeiros 20 minutos do jogo, você tinha, assim, uma máxima, né, uma ideia de que o jogo ia ser bem competitivo. Só que, depois dos 25 minutos, o Criciúma começou a chegar ao ataque, principalmente em cruzamentos. Não exatamente organizados, mas muitos cruzamentos. E começou a empilhar escanteios. Cara, eu vou ser sincero com vocês, eu tava até anotando aqui, tava, né, memorizando a quantidade de escanteios do Criciúma, mas chegou um ponto que eu desisti, porque foi tanto escanteio, cara, que era absurdo. E tudo bem, a defesa do Villa tava indo muito bem na bola aérea, tava conseguindo tirar bastante, o próprio House fazendo boas defesas, mas tava ficando uma coisa sufocante pros jogadores do Villa. Em determinado momento, as linhas de marcação do Villa recuaram tanto que o Criciúma chegava com um volume praticamente total no campo ofensivo. Os zagueiros do Criciúma já estavam quase no meio de campo. Então ficou uma pressão em que você via o Villa mais uma vez sendo o Villa fora de casa, entregando a bola para o adversário e sem nenhuma perspectiva de conseguir avançar ofensivamente caso tivesse a bola nos pés. E foi um chuveirinho pra cá, chuveirinho pra lá, cruzamento pra cá, escanteio pra lá, e o Criciúma cruza a bola do lado, cruza a bola do outro, o House faz defesa, cabeçada do time do Villa, tirando a bola dali. Cara, uma infinidade de jogadas ofensivas do Criciúma, nem todas muito perigosas, é verdade, mas muita pressão. O Villa assistia o Criciúma atacar e praticava um treino de defesa. E nisso, dessa sequência absurda de lances, em um deles, o Nicolas, que viu uma bola ser rebatida pelo goleiro House, poderia avançar para tentar uma finalização. E aí, o Poveda, o atacante do Villa, estava fazendo a marcação em cima do atacante do Criciúma dentro da área. E jogador atacante, vocês sabem que marcação para eles é coisa, né, complicada. Jogar atacante não foi feito para marcar. Resultado, o Poveda puxa assintosamente a camisa do Nicolas e causa o pênalti. Pênalti claríssimo, tá? Não há discussão com relação a isso. E aí você tem Marcelo Hermes para bater um pênalti, você tem o próprio Nicolas, né, que sofreu o pênalti, que é um atacante, é um jogador, né, que deveria ser responsável ali pelos gols, também poderia bater, mas quem pegou a bola foi o o Diego Gonçalves. E quando ele pega a bola, a torcida do Criciúma já fica, no mínimo, receosa. Você via na transmissão que havia um certo receio com a cobrança do Diego Gonçalves. Talvez por não estar no melhor momento, talvez porque não é o batedor exato do time, pra mim seria o Marcelo Hermes. Mas beleza, ele põe a bola na marca da Cal, vai pra batida com uma certa paradinha e recua a bola pro goleiro House. O goleiro House faz uma defesa fácil, um pênalti absurdamente mal batido pelo Diego Gonçalves. E aí, pensa o seguinte, time brigando contra o Z4, tem pênalti no final do primeiro tempo, atacante perde, o que a torcida faz? Vaia pra caramba, o intervalo veio e aí a vaia foi geral, né? A torcida do Tigre Catarinense veio abaixo, vaiando os seus jogadores. Só pra constar, o cartão amarelo dado ao Poveda foi correto, tá? Eu sei que teve algumas pessoas que estavam esperando até um vermelho, mas não há dupla punição. O pênalti foi marcado, o cartão que tem que ser dado é o amarelo,
tá? Isso tá na regra do futebol. Não pode haver dupla punição. Um cartão vermelho mais o pênalti aí seria uma punição exagerada para o lance. Então, no caso, apenas o cartão amarelo, tá? Pela falta cometida. Segundo tempo veio, algumas mudanças em ambos os times no decorrer da partida. Agora, a principal foi logo no começo, com a entrada do Jonathan Robert no lugar do Léo Alaba. Falei certo o nome, né? Acho que é isso, Léo Alaba. Cara, ele entrou e tirou o time do 3-5-2 para um 4-4-2. O Eduardo Batista fez essa mudança. E quando ele faz isso, ele arruina qualquer planejamento do Lacerda. E aí, eu vou fazer algumas críticas que talvez você, torcedor do Vila, possa apoiar ou discordar, fica à vontade. Com todo respeito, eu sei que o Lacerda vem fazendo uma campanha na Série B até ok, foi campeão pelo Vila, mas é claro e nítido que o Lacerda não consegue mudar o seu time quando precisa. O Lacerda, primeiramente, ele não muda, não faz substituições nos momentos corretos. Ele muda de acordo com o relógio. Ah, deu 15, 20 minutos, eu vou mudar. Ah, deu 30 minutos, eu vou mudar. Independente do que tá acontecendo em campo. É assim, é agoniante pro torcedor do Vila, que tá vendo o jogo e tá vendo a necessidade do seu time mudar a postura, deixar ver seu técnico de braço cruzado na beira do campo, sem saber o que fazer. Não é porque ele tá escolhendo alguma coisa, tá pensando, não, é porque o Lacerda simplesmente não sabe o que fazer quando o adversário dá nó tático nele. A gente viu isso em outros jogos, por exemplo, né? E aí nesse jogo é a mesma coisa. Com a entrada do Jonathan Robert e a formação de 4-4-2, o Criciúma encontrou gigantesca maioria ofensiva no campo do Vila. Era absurdo como o Criciúma chegava com um volume imenso de jogadores contra 4, 5 jogadores defensivos do Vila. Porque na postura que o Vila tava em 4-3-3, com Labandeira, André Luiz, Poveda e até o Jamota com pouquíssima participação defensiva, o Vila tava entregue à mercê da sorte. E aí o Criciúma, durante todo o segundo tempo, foi avassalador. Foi bola na trave, foi 1 milhão de escanteios, foi defesaças do House, foi um monte de chance perdida, foi cruzamento o tempo todo, campo ofensivo o tempo todo. Cara, o gol do Criciúma era questão de tempo. E era questão de cruzamento, porque praticamente só tinha escanteio. O Criciúma teve um horror de escanteios, infinitos escanteios. E num deles a bola é cruzada, vai de lá, vem pra cá, a bola sobe. Há uma finalização, se não me engano, até do Marcinho. Ele finaliza, mas pega meio mascado. A bola caprichosamente sobra na área para o Ronaldo, jogador com 5 temporadas, extremamente identificado com o Criciúma. Ele vai e finaliza vencendo, enfim, né, vencendo o House, fazendo o merecido 1-0 do time catarinense. E um castigo mais do que merecido para um Vila Nova recuado, entregue, bagunçado e covarde. Um time que não teve coragem de se lançar ao ataque, de ficar pelo menos com a bola nos pés. Toda hora que o Vila pegava a bola era isolando, jogando pra fora, perdendo a bola, sendo facilmente marcado pelo Criciúma. Um segundo tempo onde o Vila, sinceramente, pelo menos na parte ofensiva, o Vila não voltou do vestiário não. Quando leva o gol e a entrada do Vinícius Paiva, também teve a mudança com a entrada do Dodô, aí já no final do jogo, já perdendo a partida, o Vila resolve jogar um pouquinho de futebol e começa a chegar um pouquinho mais no campo ofensivo. Mas aí é já na base do desespero, com finalizações, teve até algumas chegadas perigosas, teve uma finalização inclusive do Pajé nos últimos minutos, numa boa jogada ali, né, que poderia ter sido até um empate, o que seria bem cruel com o volume de jogo do Criciúma, mas, cara, seria do futebol, né, se acontecesse. Só que não, né, o Pajé acabou errando, e assim, um time que é absurdo como muda a sua configuração quando tá fora de casa. E, pra ser sincero, nem merecia, tá? Pelo que fez durante toda a partida, principalmente dos 20 minutos do primeiro tempo, até levar o gol, o Vila poderia ter saído daquele momento perdendo por 2, 3, facilmente. É um pênalti que ele defendeu, né? O Raul defendeu. Defesaças que o Raul fez em alguns momentos. Bolas cruzadas, finalizações, bola na trave. Então, assim, o Criciúma criou chances reais de golear o Vila. E conseguiu fazer, nesse caso, apenas um gol. E o Vila, depois de levar esse gol, pouco criou. Mas tentou.
mas pouco criou, e não tinha tempo pra isso. E a culpa disso, com todo respeito, não é só do técnico, é também dos jogadores, que aceitam com muita passividade a pressão adversária fora de casa. Claro que existe o mérito do próprio Criciúma e do seu bom técnico, Eduardo Batista, que mexeu maravilhosamente bem no time, principalmente na parte tática, e aproveitou-se da total desatenção e desinteresse do Vila no segundo tempo para empilhar chances, e numa delas acabou fazendo gol. Agora, é como muita gente falou, até nos grupos do canal, o pessoal falou também, seria muito injusto se o resultado fosse diferente do que foi essa partida. O Criciúma vence, pontua seus 3 pontinhos justos dentro de casa, já começa a sair um pouco mais do Z4, enquanto isso o Vila vai caindo na tabela. Já tá no meio da tabela ali, se não me engano em oitavo, mas a tabela tá aqui, vocês estão vendo aí a tabela na tela, e aí todo mundo, tá? Não é só o técnico, mas os jogadores também merecem um fortíssimo puxão de orelha e um tapa na cara pra ver se acorda. Porque o Vila tem time suficiente pra poder ser competitivo fora de casa. Falta coragem, falta interesse de se dedicar e ir pra cima do adversário. O Criciúma, por exemplo, no começo do jogo, estava bem bagunçado. Era uma oportunidade do Vila impor seu futebol e talvez fazer uma partida mais justa, mais competitiva, até mais tranquila. Mas não, entregou a bola pro Criciúma e aí o resultado é o que já se espera do Vila jogando fora de casa. Mais uma derrota. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou? Você, torcedor do Criciúma, consegue agora começar a ter uma esperança de melhora pro seu time? 2 vitórias seguidas, né? Já começa a vislumbrar a vislumbrar ficar longe do Z4, né? E aí, qual que é a sua visão pro Tigre Catarinense pro resto da temporada? Torce pelo menos pro Criciúma ficar, né, na Série B, porque tá brigando contra o rebaixamento. Está esperando pelo menos o Criciúma manter-se, né, na Série B, ou sonha até mesmo com uma briga pelo acesso, né, pra Série A. Ainda tá cedo, o campeonato ainda tá relativamente no começo, mas já é o momento dos times começarem a olhar pra Série B com outros olhos, porque já começa a se consolidar quem tá jogando bem e quem tá jogando mal. E falando em jogar mal, e você, torcedor do Vila? O que você achou dessa partida do Vila? Mais uma vez o Vila entregando a bola para o adversário, mais uma vez o Vila perdendo fora de casa, recuadaço fora de casa, empilhando chances do adversário em cima dele. E aí? Qual que é a solução pro Vila? Qual que você fala aí? O que o Vila tem que fazer pra sair dessa situação quando joga fora do Oba? O que o Vila tem que fazer pra ser mais competitivo fora de Goiânia? Diz aí nos comentários a sua opinião também, que eu quero saber. A análise do jogo continua com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, eu peço que você deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos, marca o sininho para ser avisado quando sair um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Peço mais uma vez que clique no botão hypar, porque isso ajuda demais o canal. Peço humildemente para você clicar nesse botão, porque fortalece muito o trabalho, ajuda demais a gente. E também se torne um membro do canal, é a partir de apenas R$ 1,99. Você ajuda a manter o trabalho aqui do canal e ainda ganha todos os benefícios do Gader Futebol Clube. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.